esse podcast em si, ele me dá uma relevância no mercado que é muito importante para os outros trabalhos que eu faço, né? Tudo se retroalimenta, né? Isso, tudo se retroalimenta, porque ali a gente consegue passar visões em relação ao mercado que gera uma autoridade maior pro que a gente faz, né? E fora que a gente tem um trabalho muito importante lá no podcast que é de registro histórico mesmo, sabe? De histórias do samba, histórias da música ali que estavam perdidas, sabe? Então a gente entrevistou vários nomes. Quando eu falo entrevistas ao podcast, né, a gente sempre fala que não é uma entrevista, né, que é uma conversa, mas enfim. A gente fez podcast com nomes como Milton Manhãs, que é um cara que foi o prepulsor de muita coisa que a gente faz até hoje. Eu até comentei isso com ele, que o que ele fazia lá atrás, a gente faz hoje de uma forma diferente, obviamente, mas já era o que ele fazia lá. Ou seja, ele fez o Raça Brasileira, que era um disco, que era um pau de sebo, que revelou, por exemplo, o Zeca, Pedrinho da Flor e tudo mais, e ele contou pra gente que ele foi num pagode e falou assim, caramba, isso aqui eu tenho que levar isso pra um disco e tenho que fazer isso aqui, ou seja, aquele molde que ele fez lá é mais ou menos o que a gente faz em audiovisual, só que com imagem e com esse nosso novo jeito. Mas o que eu quero dizer? Tudo já era feito antes, Sim. só que de uma outra forma, né? Nada é novo, cara. Tudo é reciclado. Exatamente, exatamente. Então, se você ouvir esses caras e entender que eles eram gênios Sim. daquele momento, você começa a ter sacadas que você transpõe para a realidade atual. Então, isso para mim também é muito maneiro. Então, a gente fez isso, gravou com ele, a gente gravou com o Jorge Aragão, com o Zeca, com vários nomes que contaram histórias que a gente nunca tinha ouvido e que agora estão documentadas lá. Então, eu acho muito importante o podcast nesse sentido. E é um momento de educar, digamos assim, o público a gostar de podcast, né? Que era algo que o público do samba não tinha tanto costume de consumir, né? E a gente está vendo que está se criando um público ali fiel para o podcast. O podcast hoje eu não consigo parar de fazer, porque o público pede para eu fazer, sabe? Tipo, se eu fico uma semana sem fazer, por exemplo, a galera, pô, e aí, quem vai vir e tal? Porque o público já está acostumado com aquilo, né, cara? Maneiro. Então, assim, hoje é um trabalho que me dá muito.